Gostaria de pedir para que a igreja ficasse de pé no nome de Jesus e que, por gentileza, o presbítero Fernando, tendo disponibilidade, venha aqui também. Pastor Pedro, em concordância conosco, pastor Fernando, gostaria de fazer aqui algo profético. Presbítero Fernando e todos os palestrantes, nós vamos agora, gostaria de chamar aqui à frente, que vai facilitar a nossa posição aqui. Todos os palestrantes que estarão ministrando conosco, que ficassem aqui. E agora nós vamos fazer algo que a igreja vai nos abençoar. Eu vou ungir, como também na coordenação desse trabalho, e nós vamos ungir cada um dos respectivos palestrantes. E agora nós vamos pedir para que vocês orem em concordância conosco, em concordância comigo, para que Deus nos cubra da sua graça, da sua proteção, neutralize toda possibilidade de retaliação, porque Deus vai fazer algo novo nessa igreja. Amém, amados? Amém. Deus vai fazer algo novo, Deus vai fazer uma coisa nova, mas é necessário nós estarmos atentos. Amém? Eu gostaria aqui, em concordância com o pastor Pedro, em concordância com o pastor Fernando, como pastor dessa casa, pastor Wagner, levanta a mão direita aqui. Então, gostaria de ungir a cada respectivo ministro, em concordância aqui com cada um deles, e declarando que a proteção de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia do Altíssimo, a direção do Espírito de Deus sobre a nossa vida está e permanecerá nesses dias, e que Deus vai fazer algo novo nas nossas vidas. Pastor Fernando, unge a minha mão direita aqui. Amém. Amém, amados? Gostaria de pedir para que você orasse em concordância comigo. Nós vamos orar agora. Nós vamos chamar à existência tudo quanto Deus tem para materializar nesses dias, a começar de hoje. Todo plano e propósito de Deus vai se materializar, não segundo a nossa vontade. O coração do homem propõe muitas coisas, inclusive o meu. Mas quem vai dar a confirmação do plano e propósito final é Deus. Amém, amados? Amém. Orem juntamente conosco. Pai Celestial, no nome de Jesus, segundo a tua graça, eu quero te louvar por mais uma oportunidade de estar na tua presença, de realizar a tua obra, o teu trabalho, Senhor, de realizar a bondade e a misericórdia do Senhor, expressando nossos dons e talentos segundo a chamada que o Senhor nos confiara. Eu quero agora, Pai Celestial, em autoridade espiritual, me posicionar mais uma vez. E eu quero abençoar a vida do pastor Wagner, eu quero abençoar a vida do pastor Fernando, eu quero abençoar a vida do evangelista Joseph, eu quero abençoar a vida do pastor Anderson, eu quero abençoar a vida do presbítero Fernando, a minha vida. Eu quero declarar que a marca do sangue de Cristo Jesus está sobre a nossa vida e sobre nós, permanecerá na autoridade de Deus, no nome de Jesus. E eu proíbo todas e quaisquer intervenções malignas, todas e quaisquer circunstâncias materiais, físicas, todas e quaisquer roubo da atenção, eu paraliso pelo poder e autoridade do nome de Jesus, e eu declaro que todo bem do Senhor, toda obra que o Senhor quer trabalhar, ministrar, realizar, será realizado. E agora, na autoridade do nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém, igreja? Você pode aplaudir, glorificar o Senhor. Joga os 3 bancos para o alto aí, já dando glória para Deus, porque Deus vai fazer uma coisa nova no nosso meio. Vamos para a palavra. Começar um pouquinho. Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome santo do Senhor. Vejamos então, nós já lemos o texto, o referido texto da respectiva igreja a ser ministrada na noite de hoje, segundo a graça de Deus. Então, novamente, Apocalipse 2, a partir do versículo 1, no caso, agora até o versículo 7. Mas somente o primeiro versículo, depois você poderá sentar-se, uma vez que já lemos no início do culto. Versículo 1 diz o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que ele disse, nós vamos ouvir. Pode assentar-se no nome
de Jesus. Façamos algumas considerações históricas, práticas, para facilitar a sua compreensão, ou talvez que você nesses dias não tivera a oportunidade de ler exaustivamente, descobrir algumas coisas que talvez nós possamos aqui compartilhar, que você não saiba. Todavia eu quero preparar o terreno para que você compreenda um pouco mais. A carta a essas 7 igrejas, ela está num presente momento em que Cristo, já o Cristo ressuscitado, o Cristo agora poderoso, ele vocaciona, ele chama, ele capacita, ele começa a se revelar para a sua igreja. E por que não dizer a história presente e futura da humanidade através de João? O último apóstolo a morrer. E esta carta, a dirigida às 7 igrejas da Ásia, bem como uma série de outras circunstâncias que nós não vamos entrar aqui, escatológicas, está inserida num livro que nós chamamos Apocalipse, que vem da palavra grega, quase que praticamente nessa ideia, Apocalipse, que se traduz por revelação, que por sua vez significa o ato de descobrir, de tirar a cobertura desse. É um livro revelado. Deus tem o propósito que nós compreendamos. Amém? Era uma mensagem dirigida à sua igreja, era uma mensagem dirigida sobretudo, primariamente ao anjo da igreja, e era uma mensagem compreendida por este que a recebeu. É bem verdade que para nós, no caso hoje, compreendemos um pouco mais, temos que entender um pouquinho do contexto histórico da época. Isso vai facilitar a nossa compreensão. Eu quero que você compreenda que esse livro, na verdade, foi destinado a 7 igrejas da Ásia Menor. E detalhe, eu quero falar a vocês algumas coisas históricas. E nós já vamos entrar na aplicabilidade do texto daqui a poucos momentos. Mas, descobrindo a partir da história, você entende que foi escrito numa época de violenta perseguição física, espiritual. Numa época de grande sincretismo religioso. Numa época de um liberalismo, uma promiscuidade muito grande. Numa época conturbada e uma cidade grande, uma potência na época principal da Ásia Menor. Vamos entender algumas coisas aqui. Se você for entender essa época da perseguição, os mais importantes deram-se no reinado de Nero. Muitas informações como dados e datas que já não são tão flexíveis de serem memorizadas, porque nós memorizamos o que é prioridade. Mas a Bíblia nos relata, deixa claro nas entrelinhas esse período de grande perseguição. Entre eles, o principal, na gestão de Nero em 37 a 68 depois de Cristo e de Domiciano em 81 a 96 depois de Cristo. Domiciano, no qual inclusive ele atribui, é um dos primeiros a atribuir para si o título de Senhor e Deus, obviamente não no contexto que nós acreditamos. Então a igreja está passando por uma série de circunstâncias, por conta desse quadro, por conta dessa violenta opressão que pairava sobre também a igreja de Efésios dentro desse contexto cultural. Vamos entender aqui que Éfeso estava situada a 96 quilômetros a nordeste da ilha de Patmos, onde João tem a revelação. Eu quero que você compreenda que uma pessoa, quando era mandada para lá, ela era mandada pura e simplesmente para morrer, porque Roma não tinha cultura de cuidar dos seus prisioneiros. Então a pessoa ser desterrada para a ilha de Patmos ou ficar numa das prisões romanas era como se já fosse uma preparação para a morte. Era uma circunstância que as pessoas morriam quase que de fome, em alguns casos de epidemia, de lepra, porque era já uma preparação, uma antessala para a morte. É esse quadro que a igreja estava vivenciando, e por que não dizer o mensageiro que Deus selecionou, que Deus elegeu, que Deus capacitou e habilitou, ou seja, João,
estava vivenciando na ilha de Patmos, ainda que, na verdade, ele é tirado de um quadro, ele funcionava na sua igreja com liberdade, na igreja de Deus, sabe, no ministério, ainda que fora tirado a sua liberdade e vai para um determinado lugar, se fecharam as portas humanas, mas abriu-se uma porta no céu e Deus deu a ele poderosas revelações. Vamos entender algumas coisas aqui, você vai compreender sobre o que eu falo. Vamos um pouco mais caminhar sobre o contexto da época, a geografia. Era uma cidade portuária. Era uma cidade de porto, o acesso na Ásia Menor com uma pequena distância. Alguns dizem aproximadamente 4 quilômetros do mar Egeu. Outros dizem 10, a no máximo 20 quilômetros, enfim. Era muito próximo o acesso ao mar, então era uma cidade portuária. Era uma cidade que, na verdade, ela facilitava, era uma colônia romana nas margens de um rio chamado Caístro, naquele tempo navegável e com saída para o mar. Então era uma cidade que tinha muita importância para Roma, porque ela movimentava a indústria e o comércio, trazia muita lucratividade. Principal no plano humano, sabe, na verdade, cidade. De Éfeso partiam algumas estradas que na verdade davam acesso também para algumas províncias, das quais foram alcançadas também pelo poder do Evangelho de Cristo. O que você vai descobrir no livro de Atos, capítulo 18, capítulo 19, que Paulo, quando vai ministrar a Éfeso, Paulo na sua segunda viagem missionária e na sua terceira viagem missionária, manda para lá também, fica para lá Priscila, Áquila, posteriormente Timóteo, Apolo, uma série de ministros contribuíram a favor e através, sabe, de Deus para a mudança dessa geografia, para a mudança dessa localização totalmente idólatra. Eu quero que você compreenda algo. Eu quero que você perceba. Então, religiosamente era uma cidade pagã, com grande parte da atenção voltada para o templo de Artemis. Ou por que não dizer, como fora dito, sabe, em livro de Atos, a grande, entre aspas, Diana dos Efésios. E por conta disso houve uma sedição, houve uma movimentação. Era um grande templo de 130 metros, na verdade de comprimento, 67 de largura, era adornado com pinturas, com estátuas, era algo luxuoso. E nesse templo havia sacerdotisas que funcionavam como, desculpe a expressão da linguagem, mas é exatamente essa, prostitutas cultuais, ou por que não dizer prostituição associada com religiosidade ou com propósito religioso. E esse era o quadro que funcionava na cidade. Essa era a potestade que imperava sobre a cidade. Mas lá, no meio de todo esse turbilhão de circunstâncias, Deus, através da obra do Calvário, plantou uma igreja lá para fazer a diferença. Nós vamos descobrir também que a indústria e o comércio, totalmente as pesquisas que fizemos, ou que fiz no caso, através de muitas informações seguras, as principais, das quais eu me utilizei para escrever aqui 13 páginas, eu pude perceber que toda a atenção da indústria e do comércio estava predominantemente voltado para esse foco, ou seja, para o templo a Diana ou Artemis. Por quê? Você vai observar isso no livro de Atos, ao concluir a sua leitura, todo o capítulo de Atos 18 e 19, você vai perceber esse fato, que havia muitos interesses financeiros pelos quais se revoltaram e se levantaram contra Paulo. Paulo, através do Evangelho de Cristo, ele começa a mexer. Sabe, a renúncia que algumas pessoas começaram a fazer, começa a mexer com a economia local, e agora vai provocar uma ira humana, vai provocar uma ira das autoridades, e vai provocar sobretudo uma ira com o nosso adversário. Começa a se estabelecer uma grande guerra espiritual, mas a igreja perseverou em fidelidade, em muitas coisas. Vamos compreender um pouco mais dentro do contexto histórico. De Éfeso, que foi uma grande metrópole, capital da província romana, hoje restam apenas ruínas, hoje, no caso. De Éfeso você vai perceber que havia grandes estádios, havia um teatro romano, uns dizem, inclusive algumas pessoas de
significativa postura com relação à palavra de Deus, diz 24 mil, outros diz 25 mil, não importa se 24 ou 25, um teatro muito grande com lugares para mais de 20 mil pessoas, uma cidade hiper desenvolvida para a realidade da época. Esse era o contexto, uma cidade poderosa, uma cidade desenvolvida, uma cidade que na verdade havia um potencial financeiro, um potencial, na verdade comercial muito grande, mas hoje só resta ruínas, e você através de uma cidade turca chamada Ayasluk, você pode observar as ruínas que sobraram de toda essa ornamentação. Aquilo que na verdade foi uma grande cidade hoje resta, segundo a história, só ruínas. A Bíblia diz então que o apóstolo Paulo ele teve um ministério muito próspero nessa localização geográfica, dadas as informações que eu já falei acerca de Atos. Aproximadamente no final da sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo, ele ministra lá. Houve momentos que ele ministra, depois fica ali estabelecido Áquila e Priscila, vem Apolo dar um reforço. Você vai para Atos 19, ele começa a ministrar algumas pessoas, faz algumas indagações: no que vocês foram batizados? No batismo de João. Mas e acerca do Espírito Santo? Nem sabemos que existe o Espírito Santo. E ele começa agora a ministrar a sua igreja, libera com poder e autoridade, a igreja é avivada. E através de 12 homens começa uma igreja em Éfeso. Mas agora, aproximadamente em média 40 anos depois, Cristo na verdade vai fazer menção dessa igreja que já tinha perdido o primeiro amor. Mas quando Paulo vai ali no início dessa igreja de Éfeso, entre uma das suas características positivas que você vê no livro ou na carta do livro da Bíblia aos Efésios, você vai perceber que uma das virtudes, Paulo faz menção do amor verdadeiro que havia nessa igreja. Mas a segunda geração de crentes já tinha perdido o primeiro amor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: pense nisso. A Bíblia dá algumas informações, enfim, e Paulo impacta essa região com o poder do Evangelho de Cristo, bem como o Evangelho a partir de Éfeso começa a se espalhar por toda a Ásia Menor. Toda a Ásia Menor é impactada. Interessante também que acontece um poderoso e expressivo avivamento, e o que poderemos inclusive concluir e exemplificar o que a Bíblia fala de frutos dignos de arrependimento, ou seja, arrependimento genuíno, ou por que não dizer arrependimento que redunda, não em remorso, mas em fruto. Exemplo prático, está aqui em Atos 19. Qual exemplo? A Bíblia diz, a partir de Atos 19, complementando aqui, porque fala acerca da mesma igreja, você vai perceber que através desses 12 homens que foram impactados com a unção que Paulo liberou, começa a gerar uma igreja, vai se multiplicando, judeus e gentios, juntos uma só igreja, ainda que a despeito de alguns judeus que não creram em Cristo, que a perseguiram, muitos judeus e alguns gentios creram, a igreja vai crescendo, e agora passa um processo, muitas pessoas vieram da magia, muitas pessoas vieram do ocultismo, muitas pessoas vieram da feitiçaria, e como exemplo de verdadeiro e genuíno arrependimento, trouxeram seus livros. A Bíblia diz e narra que houve um montão muito grande que tacaram fogo, dava aproximadamente 50 mil moedas de prata, um valor significativo. Isso é fruto de arrependimento. Isso é uma avaliação concreta de alguém que verdadeiramente se arrepende. Não avalia a perda que vai ter, mas sobretudo o lucro que terá diante da presença do Eterno, que pode nos dar tudo, sobretudo a salvação eterna. Frutos dignos de arrependimento. Segue dizendo então, eu sigo dizendo para que você possa compreender que através dessa igreja o Evangelho se espalha por toda a Ásia Menor e as outras demais igrejas que serão mencionadas pelos nossos companheiros aqui. A Bíblia diz que o apóstolo João, posteriormente, nos anos mais próximos da sua partida e a história, ele morou, inclusive também em Éfeso. Assim como vários outros, que eu não vou fazer menção aqui porque não há tempo, somente na palavra escrita posteriormente. Depois vem uma surpresa. A situação desse templo sugeriram várias ilustrações a Paulo. Aqui era um centro missionário pelo qual Deus atuou e foi espalhando o evangelho naquela região.
Quando você vai perceber, houve um grande tumulto, como eu já disse em Atos, quando Paulo agora mexe com toda a economia local. Mas vamos entrar agora, vamos entrando agora em capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse, dadas as primeiras informações históricas e geográficas. Vamos entender agora a partir da própria Bíblia. Vamos ler novamente. A Bíblia diz ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Isso diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros. As 7 estrelas, na verdade, são os 7 pastores. Anjo da igreja, partindo, sabe, na verdade, de uma ideia, de um original, você vai descobrir algumas coisas que traz a ideia, a partir do original, de um mensageiro, aquele que traz novidades, aquele que é mensageiro, por implicação, anjo, mensageiro, o substantivo que significa aquele que é enviado para anunciar ou proclamar. O que fica subentendido aqui, que na verdade eram os líderes da igreja. Que Yeshua ou Yeshua HaMashiach, ou Jesus vai e diz, escreve a sua carta e dá uma determinação para João que essa carta deveria primariamente cair nas mãos do anjo da igreja ou da autoridade da igreja, que é aquele pelo qual através de Yeshua vai guiar, Yeshua vai orientar, vai dirigir, vai corrigir, vai trabalhar na sua igreja através da autoridade local que ele constitui. É o que nós aprendemos aqui. Amém, amados? Amém. Eu quero que você compreenda também. Então nós vemos aqui aquele que é anunciado. Então subentende aqui a partir do original. Eu não vou falar algumas nomenclaturas aqui em grego para sermos objetivos no nosso propósito. O anjo da igreja, pela ótica divina, o primeiro a saber do estado da igreja. Não pela ótica dele ou pela ótica humana, mas pela ótica divina. O primeiro interessado da ótica de Deus a saber do estado real, não aparente da igreja, deve ser a sua liderança, porque é esta que vai ser cobrada, é esta que Deus vai exigir dele devoção, fidelidade a despeito das circunstâncias. Então, o primeiro interessado em cada respectivo departamento, obviamente me refiro o texto também à igreja, mas vale também o princípio para todos os respectivos departamentos, você que exerce qualquer esfera de liderança. Deus trata primeiro com o líder. Eu quero que você compreenda que para Deus não tratar, Deus tratou, mas talvez, se for o caso, o líder não tiver condições de ouvir, Deus vai revelar a outras pessoas. Fato é que primariamente o líder que tem a sua posição em Deus, que está com a audição apurada no Espírito, na graça e na palavra, Deus vai tratar primeiro com ele. Se estiver fora da posição, aí Deus vai levantar outro. Mas quando Deus usa alguém para falar e ministrar acerca da sua igreja, e esse líder está na posição, e esse líder de departamento secundário, agora em escala hierárquica, sabe, fazendo uma aplicação, está na posição em Deus, de audição espiritual, o que ele ouve através de outrem só vem confirmar aquilo que Deus já falou, porque ele ouve verdadeiramente, como é dito no final de cada respectiva carta, aquilo que o Espírito diz à igreja, ou que diz acerca do interesse prioritário de Deus na sua obra. Eu quero que você compreenda algo. Eu quero que você perceba algo aqui. A Bíblia diz em 1 Pedro 4,17, para vocês não ficarem olhando para mim com essa cara, bem observadores, séria, porque o texto é sério. Eu quero que você abra 1 Pedro 4,17 rapidamente. Vamos ver o que diz lá. Aí você vai entender o texto. 1 Pedro 4,17. Que diz o seguinte: pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Interessante, né? O juízo começa primariamente pela casa de Deus.
mas não juízo para destruição, mas um julgamento para chamar, sobretudo, ao arrependimento. O juízo de Deus para aqueles que estão em Cristo, na verdade, pode ser juízo para destruição, somente se esse que é advertido não se arrepender. Mas quando Deus traz hoje uma palavra de seriedade, uma palavra de juízo, uma palavra de avaliação, uma palavra de diagnóstico do verdadeiro estado que está a sua igreja, que às vezes nos confronta acerca do nosso comportamento atual, é para nos dar uma oportunidade de melhorar, de mudar de atitude, não para nos destruir. Então nessa palavra ou nessa advertência há oportunidade. Amém? Repete comigo: Deus está nos dando oportunidade, grandes oportunidades nesses dias. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: pense nisso. Vá ministrando comigo. É uma pergunta que faço, e a pesquisa que fiz, e acredito que também os nossos companheiros aqui, eu digo meu e da igreja, num propósito e na palavra que estarão também ministrando, eu acredito que havia mais do que 7 igrejas naquela região, dadas as informações históricas. Por que Deus trabalhou, ou Cristo, também Deus, trabalhou a partir da comunicação das 7 igrejas? Nós compreendemos que é uma representatividade da plenitude ou da totalidade da igreja. Havia somente 7 igrejas na Ásia? Não. Ou 7 igrejas, ou essas 7 igrejas apontam para a plenitude da igreja em todos os lugares e em todas as épocas? É o mais provável. Vamos considerar algumas coisas. 2 igrejas aqui rapidamente, que eu nem vou entrar nas outras igrejas, porque o meu propósito não é esse. 2 igrejas só recebem elogios, Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas recebem elogios e críticas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Uma só recebeu críticas, Laodiceia. Mas voltemos a nossa atenção para Éfeso. Agora vamos cavar a fundo a partir do próprio texto rapidamente. Yeshua HaMashiach, na verdade, ele se revela através da sua igreja, dentro do propósito que ele criou para revelar-se para a humanidade através da sua igreja. A Bíblia diz agora, o anjo da igreja escreve, ele vai, traz a mensagem, a igreja, a ideia de congregação, a ideia, na verdade, de eclesia. Eu não vou entrar aqui porque não há tempo de nós entrarmos muito em detalhes da etimologia da palavra. É uma assembleia do povo para fins de adoração ao único, soberano e verdadeiro Deus. Amém? A igreja está aqui? Amém, amados? Então ele escreve à igreja. Ele escreve ao anjo da igreja. Eu não vou entrar na etimologia da palavra, vamos direto para a palavra profética. Isso diz aquele que tem na mão direita, a sua destra, as 7 estrelas. Ou ele tem na sua mão direita os 7 pastores ou líderes. E a Bíblia inclusive ainda acrescenta no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e 28. Vamos ver, eu quero que você veja. Eu não quero pura e simplesmente falar de cabeça, eu quero que você veja, eu quero que você anote, eu quero que você ore em cima, eu quero que você tenha um proveito maior possível desse trabalho para a sua vida, porque é um tempo de oportunidade para as nossas vidas. Esse ano é ano de conquista, é ano de mudança, é ano de transformação, é ano de arrependimento, é ano de avivamento, mas vai começar através da palavra. Capítulo 10, versículo 27 e 28 do Evangelho de João, diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você é ovelha? Você está ouvindo a voz dele através da sua palavra e do mover do seu espírito? Ele diz que as ovelhas dele ouvem a sua voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você quer seguir a ele? Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém, repete comigo, ninguém. Mais forte, ninguém, com entusiasmo. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Se você é igreja, se você cede, se você é flexível, se você é confrontado, mas você quer se posicionar em arrependimento, a despeito das suas limitações e fraquezas, a despeito da violência do adversário, a despeito do poderio das circunstâncias, nada vai te arrebatar da mão dele, se você tiver um compromisso com o reino. Essa é a garantia da palavra, a meu e a teu respeito. A ele a honra, a glória e o louvor, a majestade para todos sempre.
Lemendrio lovo soque bacolamandui. Ele tem na mão direita a sua liderança e ninguém pode arrebatar o verbo a partir do original. Traz uma ideia que está lá no meiozinho da concha da mão dele e ninguém pode arrebatar, tirar da sua mão, porque a sua mão é forte, a sua mão é poderosa, o seu braço é estendido, os seus ouvidos estão atentos para a nossa vida e ele nos guarda debaixo da sombra do Onipotente. Nós descansamos. A ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, toda adoração a ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E agora, depois de fazer menção do controle, que controle? Eu tenho na mão direita as 7 estrelas, ou seja, 7 igrejas. Isso fala de controle, isso fala de autoridade, isso fala de soberania. Este que tem o controle, ele fala que tem na mão direita as 7 estrelas, ou 7 pastores, que são figurados através das estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros, ou seja, que anda no meio das suas igrejas, porque as 7 igrejas, ou os candeeiros, são as igrejas. E tem uma revelação interessante. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero fazer uma declaração profética que me veio agora mesmo. Nós abrimos aqui um parênteses. A Bíblia fala acerca do candelabro. A Bíblia fala acerca da menorá. E a Bíblia fala que no tabernáculo havia uma menorá com 34 ouros, 34 quilos de ouro batido puro. E a Bíblia fala também que havia ali uma revelação poderosa através da menorá que iluminava o tempo todo. E tem uma série de revelações relacionadas ao Espírito Santo e relacionado a Cristo, a luz do mundo, a luz dos gentios, a luz para as nações. Amém, amados? Mas é interessante observar, já logo depois, posteriormente, depois de pouco tempo, vai se construir agora através de Salomão, o templo dedicado a Deus posterior ao tabernáculo. E esse templo não muito maior do que o tabernáculo, não vai ter um candelabro misteriosamente, não vai ter 2, o que seria suficiente, vai ter 10 candelabros. Repete comigo, 7 vezes 7. 49. Vai ter 10 candelabros, porque na época, na gestão do reinado de Salomão, vinha ali muitas nações para ver a glória de Deus, para conhecer o Deus de Israel, para conhecer, na verdade, a notoriedade que Deus trouxera para Salomão e para o reino de Israel, na notoriedade que ele trazia para si mesmo, digo Deus. E a Bíblia fala que subia naquela época 70 nações, então 70 é o número representativo para todas as épocas que falam de nações. Eu quero declarar a você, eu quero fazer uma declaração profética, hoje talvez 7, hoje talvez 1, hoje talvez alguns poucos, ou tendo pouca força, cada ministro, cada estrela ungida, direcionada no governo, na palavra, nas mãos do mestre, pode ser canal para iluminar a humanidade, pode alcançar as nações. Você não tem avaliação correta e concreta da dimensão e da expansão do seu ministério, mas ele que te vocacionou, ele que me vocacionou, ele sabe se ele me chamou para 100, se ele me chamou para 1000, se ele me chamou para 10 mil, ou se ele me chamou para 100 mil. Eu quero te declarar a você que na verdade os 10 candelabros colocados ali no tabernáculo, ali não agora no tabernáculo, mas no templo, representam alcançar a todas as nações. Deus vai potencializar o ministério de pessoas nesse lugar e vai ampliar a geografia e o alcance da sua chamada. Se você crê, se você recebe, se você está em harmonia com o plano e propósito de Deus, adore a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda a adoração. É interessante agora que no versículo 1, nós observamos agora que ele faz a declaração das estrelas, ele faz a declaração dos candeeiros, mas agora no versículo 2, ele faz menção, eu vou dar uma corrida aqui porque eu quero me aprofundar. Ele faz menção, conheço as tuas obras. Repete comigo, conhecimento. Ele faz um diagnóstico. Diagnóstico é um substantivo masculino, segundo o dicionário, é um termo da medicina. E ele faz um diagnóstico.
Diagnóstico é uma qualificação dada por um médico a uma enfermidade ou estado fisiológico com base nos sinais que observa. Qual o diagnóstico que Yeshua HaMashiach, que o Senhor fez da igreja de Éfeso? Vamos ver agora. Qual o diagnóstico que Deus faz da igreja pentecostal da salvação, unidos pela fé? Qual o diagnóstico que Deus faz de cada um de nós ministros, comprometidos ou não com a sua palavra? Deus o sabe e nós em parte também o sabemos. Qual o diagnóstico que Deus faz de você? Você sabe? Ele faz um diagnóstico. Ele faz uma avaliação. E o diagnóstico é preciso. Eu quero que você compreenda. Eu quero que você entenda. É preciso atentar para o fato de que ele não só tem o controle, ou seja, ele não só tem, na verdade, os seus ministros nas suas mãos. Ele não só tem o controle, o governo, ainda que pareça estar, em alguns casos, na mão dos homens. Eu quero que você compreenda, o governo está na mão de Deus, e a seu tempo ele vai revelar isso, nessa nação brasileira. Eu quero que você compreenda que é preciso atentar para o fato que ele não somente tem um controle, como ele tem também um conhecimento. Isso fala de revelação, isso fala da onisciência, isso fala da presciência de Deus. E ele vai e ele segue dizendo: conheço as tuas obras. Eu conheço, eu não ouvi falar. Eu não estou fazendo como dizem os teólogos que gostam dessa palavra, conjectura teológica. Eu não estou criando uma possibilidade de raciocínio. Eu sei exatamente o que estou dizendo acerca da tua vida. Eu conheço as tuas obras. E no caso da igreja de Éfeso, ele vai fazer uma série de informações que vão nos ensinar algumas coisas. Ele tem um controle na sua mão direita, ele tem o controle absoluto, ele tem o conhecimento absoluto, e ao identificar o estado geral da igreja de Éfeso, ele vai dar algumas evidências desse estado. Repete comigo: evidências. Essa é uma noite de aprendizado, antes de ser uma noite profética daqui a alguns poucos momentos. Eu quero que você perceba algo. Evidência é a qualidade daquilo que é evidente, que todos podem ver e verificar. Isso é evidência. Evidência é um adjetivo masculino e feminino que se compreende sem dificuldade alguma. Ele desnuda, ele revela, ele coloca, ele dá-nos uma radiografia daquilo que só aquele que penetra a divisão da alma e do espírito pode dar acerca do estado geral da igreja. Você tira uma foto da igreja, você vê a aparência, mas ele deu uma foto do interior da igreja, porque ele trouxe o quê? Uma evidência que se compreende sem dificuldade alguma, ou seja, em adjetivo claro, óbvio, ele mostra evidentemente o estado real da igreja de Éfeso. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga que ele quer mostrar também o seu estado. E ele vai dizer algumas características positivas. Ele diz: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, a tua perseverança, que não pode suportar os maus, que puseste à prova o que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Obras aqui é uma ideia a partir do original de trabalho, de esforço árduo. A igreja era dedicada na obra, não poupava esforços para realizar a obra. Era uma igreja trabalhadora, é uma igreja que empenhava esforço, é uma igreja que na verdade se dedicava na obra. Aqui a palavra a partir do original tem ideia de objetivo da atividade ou trabalho, aquilo que foi chamado ou ordenado a realizar. Em partes a igreja realizava, a igreja em partes funcionava como igreja, pelo menos no quesito trabalho, amém? É caso para nós pensarmos. Essa não foi a reprovação em si, uma característica positiva que ele citou. Ele pode citar uma característica positiva tal como essa para mim, para a sua vida. Você trabalha, você se dedica, você faz tudo quanto você pode fazer, ou você está abaixo da média? Deus nos traz aqui à luz uma consciência e nos chama, Ele observa aquilo que se faz, e não só aquilo que se faz, sobretudo a motivação com que se faz. Mas a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava. Quando a Bíblia fala também, você não pode suportar os maus, a palavra a partir de mal aqui, a ideia a partir do original é ofensivo, mal, perverso, dano, repugnante, ímpio. Ou vem de uma ideia também de anomia. O que é anomia? Pessoas que não são pura e simplesmente fora da lei, mas atuam, se posicionam na vida em relação a Deus como se não houvesse lei.
Tem pessoas que trabalham e vivem a vida, tem um tipo de comportamento, sabe, ele se posiciona de maneira ilegal, é caracterizado uma anomia na vida dele, mas ele age como se não existisse lei, como se não existisse julgamento, mas o julgamento do Senhor não tarda. E hoje, se Ele está confrontando as minhas e as suas fraquezas, é para que nos arrependamos, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer mudar, é porque Ele quer levantar a sua igreja, é porque Ele quer renovar a sua igreja, é porque Ele quer potencializar o chamado da sua igreja. Pusesse à prova, a partir do original aqui, eu tenho inclusive os termos aqui, não vou falá-los, vou direto na interpretação. Pusesse à prova, a igreja examinava, a igreja investigava, a igreja provava, a igreja fazia experiência com, a igreja submetia algumas pessoas a teste, a igreja era ávida e atenta para examinar o caráter das pessoas antes de colocá-las no ministério. Interessante característica e positiva. Essa é a ideia de fazer uma avaliação a partir dos maus. Ainda no versículo 2, puseste à prova. Essa ideia aqui de fazer a experiência, de examinar o caráter, nos ensina muitas coisas, mas quero chamar a sua atenção para a palavra posso. Quero chamar a sua atenção para a banalização com que algumas pessoas tratam essa terminologia bíblica. A despeito de haver os falsos, e nesse caso e nesse caso Cristo está dizendo, vocês provaram, vocês examinaram e fizeram um diagnóstico preciso. Tem algumas pessoas que se dizem apóstolos, mas não são falsos. Mas isso não significa que não existem os verdadeiros, amém? Então tome cuidado com o que você fala. Que tem pessoas que sem entender e sem examinar a Bíblia fazem banalizações com essas terminologias que não foi o homem que inventou. Se algumas pessoas sem critério, sem submissão, sem entender o que significa esse ministério apostólico, não tem critério, não entende e acabam banalizando e envergonhando, há também falsos pastores, há também falsos mestres, há também falsos adoradores, há falso em tudo aquilo que existe verdadeiro, existe o paralelo falso. Então, a despeito de haver o falso, tome cuidado para você não condenar e sair falando mal dos verdadeiros, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, pense nisso. Porque algumas pessoas fazem banalizações com essa terminologia, tem que se tomar cuidado com as coisas espirituais. Não vou entrar aqui muito adiante acerca dessa terminologia que fala do embaixador, de uma pessoa comissionada por Deus para algum propósito. Não vou fazer menção por questão de tempo e objetividade. E a igreja agora vai ser diagnosticada também uma outra característica positiva no versículo 3. Vamos ver. Você tem perseverança. Ou dependendo da versão da sua Bíblia, você tem paciência. E por causa do meu nome, o que aconteceu? Me ajude aí, amados, leiam. Interessante. Tens perseverança, ou tens paciência, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Interessante, por causa do nome. Por que eu estou dizendo isso? A igreja perseverava, e a igreja perseverava em fidelidade, a despeito da sedução, sabe, da riqueza da cidade, a despeito da sedução ao aspecto da imoralidade, sabe, oferecida por uma das variações do pensamento de gnóstico, ou por que não dizer os nicolaítas. A igreja resistia pressão da violência daqueles que queriam persegui-la por questão da sua fidelidade, porque não se dobrava ao culto ou à adoração a um homem, no caso o imperador. A igreja sofre violentas perseguições, mas a igreja está perseverante, a igreja tem um posicionamento de paciência, a igreja tem uma alegre esperança, a igreja tem uma tolerância, a igreja que é mencionado que tem uma constância, a igreja permanecia sob resistência a despeito do confronto. Essa é a ideia da palavra por trás. Com respeito às coisas ou às circunstâncias, isso aponta para a resistência. A igreja tinha resistência espiritual para sofrer os embates, os combates e a guerra espiritual e física. Repete comigo, a igreja era forte. Aponta para a resistência. Quem disse isso foi Cristo. Mas vale observar um detalhe que ele colocou aqui. Eu escrevi algumas coisas que o Papai do Céu foi me dando, que é interessante. É interessante também observar que no pensamento de alguns, sofrimento
No pensamento de alguns, sofrimento é sinônimo ou consequência de maldição, ou da ausência, ou da falta de bênção de Deus na vida. Em alguns casos, à luz da Bíblia, verdadeiramente o é. Mas muitos casos não tem nada a ver com isso. E nós devemos tomar cuidado, porque algumas pessoas examinam, sabe, na verdade, a bênção de Deus a partir de critérios totalmente humanos e carnais. Essa igreja estava sofrendo, por quê? Por causa do nome de Cristo, por causa da fidelidade a Ele, amém, amados? Sofrimento pela causa do evangelho é honra. Se é banalizado, se você é subestimado, se você é menosprezado, se você na verdade não é compreendido por um sofrimento que está alheio às suas forças ou à sua condição humana, mas Deus permitiu para um propósito, não se envergonhe. Se os homens não te respeitam, você é respeitado no céu. Se você permanecer firme a despeito do sofrimento ou a despeito da guerra, amém, amados? Mas o conceito de sofrimento no contexto atual é muito equivocado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, pense nisso. Algumas pessoas são discriminadas, porque alguém está em sofrimento, é discriminado, a ponto de colocar todos debaixo do mesmo julgamento. Diz que é maldição, ou enfim, não tem a bênção de Deus. A verdade na vida de alguém não é na vida de todos. Tome cuidado. Sofrer pelo nome de Cristo, pelo nome de Yeshua, mas a despeito disso, permanecer fiel, pode não ser louvável diante dos homens, mas é nobre diante de Deus, amém, amados? Deus seja louvado, engrandecido e exaltado, que a despeito do sofrimento, das circunstâncias que você tem passado, você tem permanecido fiel. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus o louvor, e a seu tempo Ele te tira disso e te coloca numa nova condição. Mas ser fiel a despeito do sofrimento, ainda que talvez você seja incompreendido. Tem pessoas que não querem respeitar, espiritualmente falando, uma pessoa em sofrimento. Tome cuidado. O critério de Deus não é o critério dos homens. E eu sei o que eu estou dizendo. Voltando para cá. Os crentes de Éfeso, em grande parte, haviam deixado o ocultismo. Eles, na verdade, rejeitaram, na verdade, as práticas anteriores. Se converteram verdadeiramente e agora estavam sofrendo pressões para adaptar o seu estilo de vida à cultura pagã e à crença misteriosa gnóstica da cidade. Eles sofriam pressão. Eles eram discriminados porque não faziam parte da maioria. Às vezes somos também discriminados. E somos discriminados não pelo mal, mas pelo bem que queremos fazer diante de Deus. E as pessoas não compreendem que o padrão da cidade era tão carnal e tão maligno, porque aqueles que queriam se posicionar em fidelidade eram altamente perseguidos e discriminados. Vamos compreender aqui que eles estavam vivenciando um momento de violenta perseguição, por não se envolverem em adoração de Diana dos Efésios, por não se dobrarem ao culto à personalidade. Mas Deus sabia de todas as coisas e estava observando tudo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga, Deus está nos observando. E Ele diz, eu te conheço. Eu te conheço como ninguém mais te conhece. Eu te conheço melhor do que você mesmo se conhece. Eu sei as suas intenções. Eu sei não somente as suas ações, mas eu sei as suas intenções nas ações. Eu quero que você compreenda aqui mais tarde. Muitos mártires que foram capturados na Ásia foram levados para Roma, na verdade para ser devorados por leões e outras circunstâncias de violenta perseguição que a igreja sofreu. Éfeso chegou a ser chamada, nominada durante muito tempo por uma pessoa influente, a porta dos mártires. A igreja vivenciou momentos de violenta perseguição, mas a despeito de tudo isso, permaneceu fiel à palavra. Olha que coisa interessante. Mesmo debaixo de violenta guerra, perseveraram na doutrina da verdade. Resistiram à proposta da liberalidade distorcida e a promiscuidade oferecida por alguns grupos. Isso no caso os nicolaítas. Isso no caso uma versão de gnosticismo. A igreja resistiu à tentação da carne. Não, sexo fora do casamento pode, na visão dos nicolaítas. Sexo fora do casamento pode, ou antes do casamento também pode, durante o casamento pode. Eles tinham uma certa versão, uma certa acessibilidade que agrada a muita gente.
Eu abro aqui um parêntese, eu estive ministrando em determinado lugar, próximo do centro da cidade, não vou falar com muitos detalhes, mas próximo do centro da cidade, quando eu estava voltando, fazia lá a palavra profética em 2011, voltei, ele falou, ali é uma igreja que existe uma situação flexível. Pode algumas coisas que na verdade a Bíblia diz que não pode. O texto de Romanos diz que não pode, mas algumas pessoas dizem que pode. Eu quero que você compreenda que a igreja permaneceu fiel a essa oferta, o que é nobre. A despeito, ainda hoje eu ouvi de um pastor, hoje, eu conversei com uma pessoa, e ele disse acerca de umas pessoas que foram criadas na igreja. Algumas pessoas faziam parte, sabe, de um louvor, de uma adoração. Algumas pessoas que já desfrutavam de uma condição e de uma posição, de repente enveredaram e fez citações aí complicadas, acerca de um liberalismo em uma determinada igreja, que por ética eu não vou citar. Ainda hoje eu acabei de ouvir novamente essas coisas. As pessoas, isso está em total harmonia com o que diz Paulo, a carta a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, que as pessoas buscam mestres, doutores, profetas, pastores, que falem aquilo que elas querem ouvir. Mas os verdadeiros são comprometidos com a palavra. Amém, amados? E Éfeso era comprometido com a verdade. Mas eu quero que você compreenda, mais detalhe, a despeito de toda essa perseguição, espiritualmente foram vencedores. Quanto à idolatria, quanto à sedução, quanto à imoralidade, quanto ao sincretismo religioso, triunfaram. Mas, quanto ao primeiro amor, fracassaram. Depois de todas essas características positivas que Cristo cita, todas essas virtudes que ele faz menção acerca dessa igreja, ele vai fazer agora uma denúncia. Ele vai dizer, tenho porém contra, repete comigo, contra. Contra é sério, né? Não é só que eu não me agrado, eu ainda estou contra. Não é só que você deixou de fazer o que ele gostaria que fizesse, você está fazendo o que ele não quer que faça, é muito sério. Eu tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eu quero que você repita comigo, vertical e horizontal. Vertical em relação a Deus, horizontal em relação ao próximo. Vamos entender algumas coisas. Quando a Bíblia sugere aqui uma ideia de amor, afeição, benevolência, caridade, amor ágape ou agapou, enfim, não importa a terminologia, vamos direto para a prática. Não as fortes emoções, pois as fortes emoções do primeiro momento pode passar na vida de qualquer pessoa. Não se pode esperar que elas durem o tempo todo, se não forem alimentadas. Mas o zelo por Deus, repete comigo, o zelo de Deus, não pode acabar. E esse zelo de Deus tem que ser renovado pelo arrependimento permanente, pela renovação, pela consagração de vida diária, pela palavra, pela oração, pela adoração, se possível até jejum. São meios pelos quais você se torna sensível e permanece no caminho. Como diz o texto de Gálatas, andai porém no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Como andar no Espírito? Como andar nas pegadas e na direção do Espírito ou do Mestre ou da palavra ou do Evangelho? É perseguindo o alvo, é entendendo, é perseverando nas pegadas do Mestre e nos princípios da palavra. Amém, amados? Essa igreja que teve uma série de características positivas aqui supramencionadas, agora há uma forte denúncia. E você pode pensar, coisa pequena, só faltou o primeiro amor. Mas Deus disse, na pessoa de Cristo, Deus disse que se não houvesse arrependimento, se não houvesse mudança, seria removido o candeeiro. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, pense nisso. Vamos entender aqui então. Os crentes de Éfeso passaram a dedicar-se tanto em combater os erros, em combater falsos profetas, falsas doutrinas, que aos poucos acabaram se distanciando do amor, da graça. Sabe, na verdade, a ponto de o amor cristão, do relacionamento com o próximo estava comprometido. O relacionamento com Deus estava comprometido. Vamos entender algumas coisas. O ativismo, todas as realizações, inclusive concernentes à obra, que eu, que você, que nós, cada um de nós, como ministros, como igreja, vou reconsiderar e reaplicar a
para você entender o ativismo, ou seja, toda obra que você possa realizar. Tudo quanto você pode fazer relacionado à obra de Deus, o que é nobre, você ser ativo na obra, para subir, para descer, para entrar, para evangelizar, para orar, para interceder, para louvar, para debruçar nos livros e na palavra muitas horas, tudo isso é louvável diante de Deus, mas não substitui o tempo a sós com Deus. Não substitui o amor a Deus. Não substitui a adoração a Deus, só você e Ele. Não substitui, sabe, o desejo de ter Deus na sua vida, de sentir aquela presença. Quando você nasceu de novo, ou quando você voltar para a fé, sentiu aquela graça, aquela renovação, aquela alegria da salvação, como diz o salmista, que na verdade você sente, e um dia que você vai para um culto que você não sentia, você ficava desesperado. E eu começava a orar: Espírito Santo, eu não vale a pena estar aqui se eu não sentir a sua presença. E eu ia chorando, eu ia perseverando, daqui a pouco eu estava em lágrimas, sentindo uma presença que eu molhava todo local em que eu estava. O primeiro amor, que talvez eu e você, até em defesa da verdade, até em defesa, sabe, até em denúncia contra, na verdade, os falsos, o que é louvável, porque diz a Bíblia que você, na verdade, não só não deve compactuar com eles, antes, porém, deve também denunciá-los. Isso é bíblico. Tem que mostrar para o povo a verdade e denunciar os falsos para que o povo não seja enganado. Mas essa perseguição contra os falsos não pode me deixar tão duro a ponto de não estar sensível à voz de Deus. Não pode me deixar tão duro a ponto de não perceber, não desejar mais a presença, de pregar uma mensagem, de ensinar uma mensagem de uma maneira técnica, de uma maneira habilidosa, de uma maneira humana. Não pode haver. É inaceitável diante de Deus. Gostaria que você ficasse de pé. Estamos caminhando para a aplicação final e algo profético está para acontecer. Vocês que podem, evidentemente. Abre aqui para mim, por gentileza. Vamos entender aqui rapidamente. O trabalho para Deus. Vamos repetir: o trabalho para Deus. O trabalho para Deus nunca substituirá o relacionamento de amor, de gratidão e devoção a Ele. O ativismo na obra de Deus não nos dá desculpas diante dele para a falta de comunhão e busca da sua presença. Ouçam-me agora. Não precisa repetir, só ouça. Eu cresço no amor. Eu escrevi algumas coisas aqui. Cresço no amor na medida que concedo ao outro, a quem digo que amo, a possibilidade de mostrar o seu amor para comigo, a despeito das suas limitações e fraquezas. Ou seja, o que está sendo dito aqui? Cresço no amor à medida que valorizo o próximo, à medida que o próximo, às vezes, à luz da ótica humana, não minha, mas de alguns, não está à sua altura. Ele não está à minha altura social, econômica, filosófica, teológica. Ei! Você ama por essas condições? Ou você ama porque ele é o teu próximo? Porque ele é o irmão em Cristo? Você ama por aquilo que a pessoa tem? Ou você ama por aquilo que ela é em essência diante de Deus? Pense nisso. Você cresce no amor na medida que você entende e valoriza o seu próximo. Se você ama o seu próximo, você deve dar demonstrações práticas a esse respeito. E parar de pura e simplesmente pregar, cantar e abraçar. No momento que algum ministro te conduz a isso, no louvor, normalmente, mas não só, numa pregação, abrace o teu irmão, diga que o ama, é fácil dizer, vivencie isso no dia a dia. Diga que ama a Deus de verdade. Diga que tem saudades daquele momento que você se desdobrava para buscar a sua presença. Que você tinha prazer em ficar horas na intimidade de Deus. Diga que você o ama. Você tem prazer em ficar horas? Tem pessoas, se você chamar ela, fazer propósito que nós fizemos aqui 2 vezes, 12 horas, você está louco. Ficar num lugar pequeno daquele, quente, 12 horas trancado, você está louco.
Tem que ter amor a Deus para fazer esse tipo de coisa. Tem que ter fome e sede da presença. Tem que ter prazer em Deus para fazer isso. Mas é isso que nos alimenta, que nos transforma, que nos vivifica, que nos fortalece, que nos enobrece. Não só diante dos homens, mas sobretudo diante do mundo espiritual, que sabe aquele que verdadeiramente ama. Talvez a medida do amor não está em bajulações. Talvez a medida do amor não só agora diante de Deus, em relação ao próximo, em demonstrações de melancolia. Sabe, de muitas declarações até harmoniosas, mas desprovidas de nenhuma verdade. Eu te amo. Você é lindo, você é maravilhoso. No dia a dia, vamos ver se é verdade mesmo. Você nunca fez nada a favor dele ou dela, rapaz, está dizendo que ama. Tome vergonha, se arrependa. Vamos pedir para Deus um batismo de amor aqui, para mim mesmo. Que é um risco muito grande que eu corro. Em defesa da verdade, às vezes a gente se torna meio duro, bravo. Sabe, a ira, ela aflora mesmo. Pastor, mas a ira é uma das obras da carne. Depende em que aspecto eu estou me referindo. Porque a Bíblia diz que Jesus disse: na verdade tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Isso fala de identificação. Isso fala de você se agradar com o que ele se agrada e repulsar, rejeitar, odiar, em certo sentido, o pecado. As abominações contra ele, porque eu tenho que tomar posição. Vamos ver o que diz Efésios 5:11, já voltamos para o texto e vamos aplicar e fechar um profético aqui. Vamos ver se é verdade mesmo sobre o que eu falo. Quero ler com você. Quero que você veja o texto, quero que você anote o texto, quero que você reflita sobre o texto, não quero só fazer menção, quero que você marque, faça alguma coisa, porque esses 7 dias são 7 dias de mudança para mim e para a sua vida, amém, amados? E não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Você não deve, não somente, pura e simplesmente, você não se associar. Não, eu não me associo com pessoa que se envolve com heresia. Eu não me associo com pessoa que vive uma vida de promiscuidade. Eu não me associo com pessoa que, na verdade, vive uma vida dupla dentro da igreja. Tudo bem, mas você é luz para a mudança da vida dela. Você tem amor. Ou detalhe também, você denuncia, não a pessoa, mas o pecado para a mudança. Porque a denúncia não é para a destruição, não de Cristo. Não no padrão de Cristo. Talvez no padrão de alguns homens. Para te constranger, para te humilhar, para te depreciar. Mas diante de Deus, o julgamento e a denúncia é para te chamar a arrependimento. Ele tem uma palavra de arrependimento para mim e para a sua vida aqui hoje. Se arrependa. Vamos ver o que diz o texto e fechar aqui. Vamos concluir, tem muitas coisas aqui, mas não dá nem tempo de fazer menção de todas elas. Amai-vos uns aos outros, Cristo diz. Paulo escreve que uma igreja sem amor não cumpre o seu propósito, 1 Coríntios 13. E Yeshua ensina como identificar os seus discípulos. Vamos identificar quem é crente de verdade agora? Quantos aqui são discípulos de Cristo? É uma pergunta, levante a sua mão e me ajude. Só quem tem certeza mesmo. Quantos aqui são discípulos de Cristo? Levante a sua mão. Tem gente que não tem certeza? Vamos ver o critério que ele diz. Novo mandamento. João capítulo 3, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão. Repete comigo, conhecerão. Ouçam-me agora. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem não ama é discípulo? À luz desse texto. Quem não ama é discípulo? Então repense. Reconsidere. Reavalie-se. E se necessário se arrependa. Amém, amados? Não dá mais tempo de ir muito além, mas eu quero finalizar aqui. Se não te arrepende, lembra de onde caíste. Arrepende. Para lembrar é necessário olhar para o passado.
Para lembrar é necessário retroceder o pensamento, a mente, a memória. Lembra de onde você caiu. Arrepende-te. Retorna a partir daí. Pratica as primeiras obras. Porque se não te arrependeres, brevemente, rapidamente, virei a ti. Removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Arrepende-te. Pensar de maneira diferente. Reconsiderar de metaneo, ou metanoia, ou neo, indicando mudança de lugar, de condição. Perceber com a mente, pensar, compreender, arrepender-se, mudar de ideia. E como consequência de atitude, ceder. Repete comigo, tristeza. Segundo Deus. Por que eu disse isso? Porque tristeza segundo o homem, remorso, tem tristeza. Se sente mal depois que pratica, mas não muda de atitude. O remorso, ou a tristeza, segundo o homem, levou Judas a suicídio. Mas a tristeza, segundo Deus e segundo o padrão da palavra, levou Pedro à renovação do seu chamado. Tristeza, segundo Deus. Arrependimento. Verdade, Deus, eu sou assim. Mas eu quero mudar e não consigo, mas seja verdadeiro. Se comprometa com as suas palavras. Amém, amado? Vamos entender aqui, senão removerei a sua menorá. A igreja não tem luz própria, a luz da igreja está na pessoa de Cristo. Ele está dizendo, talvez, não que a igreja, aquela respectiva igreja que não se arrepender, vai deixar de existir. Talvez não nesse aspecto, ou talvez sim, Deus o sabe. Mas pode ser. Vai deixar de existir como instituição? Talvez não. Como instituição, como nomenclatura, como igreja física na terra, pode continuar existindo. Como igreja no mundo espiritual vai deixar de existir. Vai deixar de ter o brilho. Vai deixar de ter a luz de Cristo. Vai deixar de ter a unção. Vai deixar de ter o aval. Vai deixar de ter a proteção dele segurando-a nas suas mãos. Ele está dizendo, se não se arrepender, a minha proteção eu tiro. O meu brilho sai. A minha unção vai embora. O que você fará a respeito? Feche seus olhos. Diante desse preciso diagnóstico, não meu, de Cristo. De Cristo. Realizado pelo excelente médico da alma. Pense. Fique um momento muito em silêncio. Só você e Deus agora. Não olhe para nada, nem para ninguém. Diante do preciso diagnóstico realizado pelo excelente médico da alma, foi constatado não só características das áreas em perfeita saúde dessa igreja, mas também algo errado, equivocado, distorcido do plano e propósito de Deus, que precisava urgentemente ser removido. Senão, a remoção do candeeiro, da luz, da igreja, seria breve e seria certa. Ei, Deus está nos dizendo, tome uma decisão hoje. O dia é hoje, a hora é agora. Esse é o momento. Esse é o tempo da sua oportunidade. Eu não sei até quando ela vai, mas hoje é dia, hoje é noite de oportunidade para mim e para a sua vida. Devemos nos identificar com Ele. Dizer, na verdade, que gosta daquilo que Ele gosta. Se ele diz que não gosta, aí tem aqui uma série de circunstâncias de aplicação que eu fiz aqui acerca dos nicolaítas. Mas não vou entrar muito a fundo agora, porque não vai dar tempo. Deixa eu orar com você. Nesses momentos que me resta, que eu tenho um planejamento de terminar, temos um planejamento de terminar redondamente, no máximo, às 9h30, todos os dias de semana. E já são 9h15. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Ele está dizendo. Ele nos diz através da sua palavra. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te. Pratica as primeiras obras. Porque se não te arrependeres, brevemente virei a ti. Removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Tens, porém, a teu favor que você se identifica comigo, que você gosta do que eu gosto, que você rejeita o que eu rejeito.
Mas se você não rejeita o que eu rejeito, tome cuidado, saia de cima do muro e se posicione. Você tem, porém, a teu favor, que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao que perseverar na obediência, ao que andar em espírito, ao que andar na palavra, ao que se arrepender hoje, vai comer da árvore da vida, daquela mencionada no Gran Éden, daquela mencionada no Éden antes da queda, no Éden espiritual. A salvação vai entrar, vai herdar o paraíso. Ei, existe uma realidade que está além da realidade humana que você está vivendo hoje. O morrer da carne não significa o morrer da alma. O morrer da carne acaba para a carne, mas a sua alma, ela tem um endereço. A sua alma tem um destino. Eu quero que você compreenda agora que há uma conclamação, há uma denúncia. Deixaste o teu primeiro amor, no caso de Éfeso, e no meu, e no seu. O que você deixou de fazer que deveria estar fazendo? Ou o que você, na verdade, até está fazendo, mas não deveria. Avalie. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos, avalie. Se apresente diante de Deus. Essa é uma preparação. Vem aí mais 6 ministrações. Cada respectivo ministro vai estar declarando, profeticamente, chamando a existência de uma mudança para essa igreja. Amém, amados? Pai, no nome de Jesus, segundo a tua graça, gostaria que vocês cantassem novamente o louvor de arrependimento. Vai dar o tempo certinho, o louvor de arrepende-te. No nome de Jesus, acerca desse homem, dessa mulher, da minha vida, das nossas vidas, Senhor. Eu não sei em que circunstâncias, em que momentos ele se perdeu, mas traga a luz, a lembrança no coração desse homem, dessa mulher. Traga a luz, a lembrança ao meu coração, onde eu deixei o meu primeiro amor. Pela tua presença, se for o caso, pelas almas, pelo tempo da devoção, pelo tempo da adoração, quando ninguém está vendo, mas tu estás. Mostra-me as áreas da nossa vida que não te agradam. Mostra-nos, revela-nos. Vem pelo teu Espírito trabalhar no âmbito do Espírito, da alma, do corpo, da memória, dos pensamentos, dos sentimentos, da memória, na alma. Mas venha produzir pelo teu Espírito, pelo teu Ruach HaKodesh. Venha confrontar-nos com as nossas miserabilidades. Venha nos transformar pelo poder da tua palavra, pelo mover do teu Espírito. Que haja no coração de cada homem, de cada mulher, uma disposição de mudança. Que haja a partir de hoje um novo tempo, um novo posicionamento, comprometimento sobretudo para contigo, para com a tua palavra, para com o próximo, para com a tua igreja, para com a verdade da tua palavra. Não à luz do meu conceito de certo e errado, mas à luz da tua palavra. Espírito de graça, trabalhe. Eu quero declarar que cadeias espirituais, círculos viciosos de comportamento, procrastinação de uma decisão que você já deveria ter tomado há tempo, cadeias espirituais que te prendem, se quebram agora pelo poder e autoridade no nome de Jesus. Seja livre, seja livre, seja livre e seja também liberto. O povo de Israel estava liberto. Não, eles não estavam libertos no primeiro momento, estavam livres do Egito, porém a maioria deles não libertos do Egito. Hoje é noite, sim, de ser livre do Egito. Mas hoje é noite também de ser liberto de verdade. De estar além do julgamento dos homens. Mas passar no crivo, na avaliação daquele que tudo vê.
daquele que diz: eu conheço quem você é de verdade. Eu conheço você na intimidade dos seus pensamentos, das suas intenções. Não por simplesmente que você pratica, que os homens veem. Eu também vejo aquilo que o homem não vê. Ele está dizendo: eu te conheço. E Ele vai trazendo ao seu espírito, a partir da sua memória, a partir da sua alma. Mas esse arrependimento tem que ser no seu espírito. Vamos adorar, sabe, profeticamente. Vamos adorar e tem a oportunidade aí de você falar com Deus. Verbalize, tem que verbalizar. Não é em pensamento não, é verbalizar. Ah, mas em pensamento Deus não sabe. Deus sabe. Mas quem não sabe é o diabo que está te prendendo nessa vida miserável. De falso cristianismo, de falso comprometimento. Abra sua boca em alto e bom tom e diz: eu me arrependo, eu quero romper com o pecado, eu quero tomar uma nova posição. Abre a tua boca. Se isso te constrange, abra no momento de louvor, que ninguém vai te ouvir, mas Deus vai te ouvir, o mundo espiritual vai te ouvir, e uma justificação de Deus, uma purificação, uma renovação vai acontecer aqui agora. Vamos louvar. E depois eu quero dar uma bênção profética sobre a tua vida. Ora barrando rossoli bacola manduli vassai. Espírito de graça. Oh, que vendria lobando e abana que bandai onde? Ora bandai eu como um dia manda que bandai onde? Eu me arrependo, eu me arrependo. Declare de verdade, se comprometa. Senhor, toda vez que eu não quis obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo. Me arrependo, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora minha Fazes tudo como planejar. Não à luz da proposta que eu tive como eu me homem, arrependo, Senhor, mas à luz da eu me proposta do teu plano ao nos dirigir a isso. por tudo que te magoou, por tudo que te Vem, entristeceu, por ter me Vem, afastado vem. da tua presença, Senhor. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu
eu não quis fazer. Porque eu pequei e não me envergonhei. Por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar. Por cada ofensor que eu quis perdoar. Por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo. Me arrependo. Espírito de eu te peço perdão. Me arrependo. Por ter me afastado de ti. Me arrependo. Eu me prostro aos teus pés. Me arrependo. Espírito de graça. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo. Me arrependo. Bem baixinho agora. Eu quero dar um recado e finalizar com você agora. Eu quero dizer para você que tomou um comprometimento aí diante de Deus, assumiu um compromisso, mas mais do que um compromisso, um comprometimento. Que compromisso é fácil, entre aspas, desmarcar, dependendo do caráter ou critério que você tem. Mas comprometimento é muito mais do que compromisso. Você que assumiu um compromisso com o seu próximo, você que vai tomar uma posição de comprometimento em relação a Deus, de verdade. Você que orou de verdade quando ninguém está vendo, e as pessoas podem até te julgar ou te pré-julgar à luz da aparência. Não se importe com os homens, se importe com Deus, porque o diagnóstico dele é preciso. O dos homens pode falhar, o de Deus não falha. Mas se você de verdade se arrependeu, eu quero que você coloque a sua mão aí profeticamente sobre o seu coração. Eu quero declarar que nesses 7 dias, talvez você não tenha oportunidade, não sei, ou não queira, isso é muito pessoal, não é disso que eu estou dizendo. Mas se você está aqui hoje, eu quero declarar que este dia, assim como os demais dias, não só este, são noites, são dias de oportunidade de Deus. E aqueles que tomaram uma resolução, o arrependimento de verdade, vão experimentar uma renovação espiritual do primeiro amor. Eu estive retirado alguns dias, buscando e orando para esse propósito, orando pelos ministros, orando por vocês, orando para que Deus alcance a tua vida, não só aqui no momento da mensagem. O meu alvo não é esse tempo de pregação, o meu alvo é o seu presente, o seu futuro. Se você tomar uma decisão aqui hoje, você não vai poder limpar o seu passado, mas Deus pode te justificar hoje. Você não vai poder mudar o seu passado, mas uma atitude que você toma hoje pode mudar, à luz da palavra, não minha, pode mudar toda a história da tua vida futura. Uma atitude, um posicionamento. Eu declaro liberdade aos cativos. Eu declaro que quebra-se prisões de procrastinação, de uma decisão que você já havia de ter tomado há muito tempo, não tomou. Eu declaro que todas as áreas que te prendiam, a partir do momento que você tomar uma posição, são quebradas. E você recebe de Deus uma nova oportunidade. Os homens não quiseram te dar a oportunidade. Alguns, se for o caso. Mas Deus está te dando uma oportunidade. Ele pode te levantar do pó, o monturo necessitado. Ele pode ainda, enquanto a vida há esperança. Depois da morte, resta o juízo. Hebreus 9, 27, a parte B do versículo. O seu momento é hoje. A sua oportunidade é agora. Eu não sei o dia de amanhã, nem tampouco você. Amém, amados? Eu quero declarar um novo tempo sobre a tua vida. Você recebe? Feche seus olhos, fique do lado de uma pessoa que é parente, que é marido, que é esposa, que é filho, enfim, alguém que é próximo, laço de sangue com você. Se você não tiver nessa condição, que você fique ao lado de um irmão, um amigo que também não está aí com a sua família. Fique profeticamente do lado dessa pessoa agora. Eu quero te abençoar, finalizar e vamos terminar dentro do tempo.
porque amanhã tem mais. Fique do lado dessa pessoa. Eu quero te abençoar com algo. Eu quero te abençoar com uma luz espiritual da palavra, uma luz de Deus. Eu quero declarar que Deus vai se revelar a você profeticamente. Deus vai se revelar a você. Eu vou dizer algo aqui que me veio agora. Isso acontece constantemente comigo. Eu, às vezes, quando a glória de Deus me visita, eu perco o sono. Eu fico 24, 32, 36 horas, às vezes, que uma glória. Quanto mais eu busco, o corpo fica cansado, mas eu deito e não consigo dormir. A palavra vai borbulhando, vai trabalhando, vai ministrando. E eu choro. Tem momentos que eu falo, Deus, para um pouco a glória que eu preciso dormir. Senão o corpo não vai aguentar. Por ironia, isso é tremendo. Quem experimentou sabe que é bom. Eu quero dizer para você que tem pessoas que vão experimentar isso, se tomarem uma decisão sincera hoje. Eu declaro que nesses dias você vai experimentar uma glória, uma renovação do primeiro amor, daquele tempo que você tinha tanto prazer em Deus, que você ouvia meio versículo, a graça de Deus já te tocava, já te renovava, as lágrimas, não de tristeza, mas de alegria, já inundava o seu coração, você tinha prazer na presença. Se isso já não estava mais acontecendo com você, vai acontecer no nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, levante as suas mãos. Eu quero declarar profeticamente sobre a tua vida. Ivarekeka Adonai veish merecha. Yaer Adonai panav elecha viruneka. Isa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, te dê shalom, te dê prosperidade, te dê saúde, te dê plenitude de alegria na presença dEle. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Mashiach. Amém? O nosso candeeiro maior, a nossa luz. Amém? Eu quero declarar que Deus vai resplandecer o rosto dele sobre a tua vida. Deus vai se revelar a pessoas nesses dias de maneira poderosa. Há um manto de graça, de glória, de renovação que paira profeticamente sobre esses dias. Você recebe? Amém. Glorifique a Deus, aplauda o Senhor, dirige uma palavra de adoração a Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade para todo sempre.